Bom dia, galera! Tudo bem? Vou fazer essa live aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre hábitos alimentares, um pouco sobre o comportamento alimentar, né? Não sei se vocês estão sabendo, ou poucos sabem, eu estou no quarto período no curso de nutrição, né? Isso tudo para auxiliar no máximo possível no atendimento, né? Do trabalho personalizado, agregando, né, a parte do exercício com a nutrição. Então eu estou em um pouquinho de período aí agora de nutrição. E aí eu gostaria de já começar a passar algumas informações legais, interessantes para auxiliar vocês enquanto isso. Então o que acontece? Eu quero conversar um pouco com vocês, bater um papo aqui sobre um pouco sobre mudanças de hábitos, sobre comportamento alimentar, né? E quando a gente fala sobre hábitos alimentares, comportamento alimentar, a forma que a gente se alimenta hoje é influenciada por diversos fatores, né? E por isso, às vezes é muito difícil você seguir uma dieta que às vezes seja tão restritiva, ou então seguir uma dieta que esteja fora do seu, vamos dizer, costume, né? Então a gente tem que sempre observar para mudar um hábito o todo. A gente às vezes foca muito em tentar corrigir um pequeno problema, mas não tente entender aquele problema, o porquê está acontecendo isso. No exercício acontece a mesma coisa. Um exemplo, às vezes a pessoa sente dor no joelho. Aí a gente só fortalece o joelho. Instagram. Aí a gente precisa ver qual por que o joelho está, né, doendo, vamos exemplo. Então, a gente precisa descobrir qual é o músculo que está fraco para fortalecer, entende? Qual a articulação está com pouca mobilidade para fortalecer. Então, a gente tem que procurar melhorar a causa que está, o efeito que está acontecendo, fazendo causar aquele problema. E na alimentação é a mesma coisa. Para você conseguir mudar um comportamento alimentar, ao mudar qualquer tipo de hábito, você tem que fazer uma análise de um todo. E a alimentação, ele é influenciado no momento para você escolher o que você vai comer, ou quando você vai no supermercado, o que você compra. Vários aspectos influenciam a você ter as decisões de pegar aqueles alimentos. Primeiro, questões de aspectos nutricionais. Você vai pensar, eu preciso de comidas para me dar energia, né? Eu preciso de energia que vai me ajudar a regular o meu sistema, né? Eu preciso de vitaminas e tal. Muita gente tem o básico da informação sobre a nutrição, né? O que tem ali que é carboidrato, o que tem uma gordura, qual é um bom alimento que vai ter as vitaminas e minerais, né? Então a gente olha primeiro isso, né? Os aspectos nutricionais do alimento. Além disso, aspectos termográficos, né? Até questão, exemplo, o que a pessoa come na região do sul é totalmente diferente da região norte, né, do estado, do nosso país. Então, a cada estado vai ser muito diferente. E isso também afeta muito na decisão na hora de escolher o alimento. Aspectos econômicos, o quanto você está disposto a gastar ali no supermercado, o quanto você tem ali dinheiro para comprar de comida, né? Tem muita gente que consegue comprar ali todo mês um salmão ou algo mais caro, mas na atualidade que vivemos, e a maioria, né, a gente compra os alimentos sempre mais básicos, e aí, de vez em quando, compra alguma coisa, vamos dizer assim, mais cara, mas o aspecto econômico, né, o quanto você tem, vamos dizer assim, para gastar, né, vai influenciar na hora de você comprar algo ali na decisão do alimento, né? Aspectos sociais também influenciam muito. Se você vai para uma festa, você às vezes se sente meio... você está de dieta. Tem muita gente que às vezes nem vai na festa porque sabe que não vai poder comer aquilo e tal. Ou então leva a marmitinha. Mas você se sente às vezes muito julgados, né? É tipo assim, cara, que pessoa chata, né? Não come aquilo, não come aquilo. Mas às vezes não entende, né, o propósito, na verdade, daquela pessoa. E tem muita gente que já tem uma força maior, uma motivação, né, e consegue ali, mesmo numa festa, seguir a dieta, ou pelo contrário, às vezes por questão social, igual até a bebida, consumir alguma bebida alcoólica.
às vezes é muito questão também de, exemplo, aceitação social, né? Tá ali todo mundo bebendo, se você não bebeu, você se sente um pouco excluído, né? Então, e a parte social eu acho que influencia até um percentual bem maior desses todos que eu estou contando, né? Aspecto cultural também influencia muito, a sua cultura, o que você aprendeu desde criança do seu estado ali, né? Tem muita gente que tem cultura de logo pela manhã comer o cuscuz, né? Já tem outros que têm mais o costume de comer um pão com a manteiga. Então isso é muito questão do que você foi aprendendo, né? Do ambiente que você vive, né? Que é um outro aspecto que influencia na alimentação, que é o ambiente, né? O que você vive. O que a gente come hoje é muito do que a gente aprendeu e vivenciou na infância, né? O que a gente via nos pais consumindo. Então, na infância que a gente tem que trabalhar muito com a educação alimentar, né? Mostrar para a criança o que é uma boa alimentação, o que a gente deve evitar, né? Tentar dar para a criança mais alimentos in natura, mais naturais ou minimamente processados, né? Evitar esses alimentos ultraprocessados, biscoitos, refrigerantes e tal, né? Que vai influenciar muito. E um outro aspecto que eu acho que, além do aspecto social, né? O ambiente, assim, que eu acho que é o que afeta muito na nossa decisão, na hora de decidir o que a gente vai comer ou não, é a parte psicológica, né? Dependendo do estado psicológico que a gente estiver, se a gente vai ser ansioso, tem muita gente que a ansiedade desconta na comida, né? Tem gente que, às vezes, por questões psicológicas, querem comer mais um doce, ou então questão de memória afetiva, né? Um exemplo, eu adoro pudim porque minha avó sempre fez para mim, assim, então... E eu digo para ela, né, é o melhor pudim do mundo, eu brinco, mas é porque tem essa memória afetiva. Tem alguns alimentos que eu lembro da minha mãe e tal. Então, é um aspecto que influencia também na nossa decisão, quando for decidir o alimento, né? Então, o nosso comportamento alimentar, ele envolve todos esses aspectos, né, que vão influenciar em o que a gente vai, na hora ali do supermercado, comprar e no preparo, né? Então, são os aspectos nutricionais que vão influenciar, né, o que tem o composto ali daquele alimento, aspectos psicológicos, né, aspectos econômicos, sociais, o aspecto ambiental, né, do ambiente que você ali está vivendo, e os aspectos culturais. Então, todos esses aspectos influenciam muito na decisão do que você vai comer, né? E o que vocês aí acham? Pode colocar aí nos comentários. O que influencia mais na hora que você vai decidir comprar algo? Me contem aí. Mais um fator psicológico, social? Depois eu contando isso para vocês, que essas coisas influenciam na sua decisão, qual que você acha que influencia mais? Os três aspectos, assim, que você me contaria. Depois você me conta e coloca aí nos comentários. E aí, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre todo um modelo que existe de um estudo que foi feito dos estágios de mudança de hábito, né? E é incrível que esses estágios eu consigo ver claramente nos meus alunos, né? Cada etapa mudando até criar um automatismo, né? A pessoa ficar automática e mudar realmente o hábito. Então, a mudança de hábito, ela segue-se em algumas etapas. E esse modelo que eu vou contar aqui para vocês, ele já é desde a época de 80 e funciona muito bem em questão de mudança de hábitos alimentar, mas ele foi um estudo muito em questão para uma pessoa tabagista, né, que quer parar de fumar e tal. Mas funciona muito bem, né, nos estágios da mudança de hábito, tanto em exercício e também voltado para a alimentação. Então, o primeiro estágio, a primeira etapa
no momento que a gente toma vamos dizer, uma decisão que quer mudar de hábito, é a pré-contemplação. Esse primeiro estágio, funciona o seguinte: você percebe que quer mudar, né? Você quer fazer algo, mas ainda não viu o real problema. Você não reconhece o problema. Exemplo, às vezes você quer emagrecer, mas não vê o problema, quais são as causas que estão te causando uma obesidade. Você só quer. Então, a primeira coisa que você tem é essa estágio da pré-contemplação. Você quer emagrecer, mas não identifica qual é o problema, né? O segundo estágio já é o estágio da contemplação. Você já identificou o problema, você quer emagrecer, mas ainda fica naquela de colocar muita desculpa. Eu não tenho muito tempo. Eu não tenho dinheiro para fazer dieta. Dieta é cara. Eu tenho que trabalhar e não sei o que. Então começa a colocar vários pequenos empecilhos, né? Que a gente acaba colocando prioridades, né, na nossa vida e muita coisa, né? Família, trabalho, lazer. Então você tem que tentar se organizar, principalmente o seu tempo, para também priorizar a sua saúde, né? E priorizar fazer um exercício e mudar esses hábitos alimentares. Se você realmente já passou da fase de pré-contemplação, você quer emagrecer, identificou o problema, então você entrou nessa fase, segundo estágio na mudança de hábitos, que é a contemplação, né? Você já identificou o problema, mas ainda não sabe o que fazer, né? Você não sabe o que eu tenho que fazer agora para seguir um plano. Você está sem planejamento e fica criando aqueles desculpas. Exemplo, segunda-feira eu começo, aí faz uma semana, para. Então esse é o estágio da contemplação. O terceiro já é um estágio da preparação. Então você começa a organizar um pouco a sua vida para mudar aquele hábito. Então você começa assim: eu vou acordar cedo para caminhar e vou comprar só alimentos, vamos dizer, saudáveis, naturais, para começar a fazer uma dieta, né? Ou então, geralmente, a pessoa planeja assim: eu não vou jantar. Já começa a criar esses planejamentos, né? Então, esse é o terceiro estágio na mudança de hábitos, que é a preparação. Você começa a se planejar o que você vai fazer para mudar o hábito. Essa é o papel mais importante de você estar fazendo um trabalho com um profissional, né? Porque ele vai conseguir te montar todo um planejamento super organizado, de etapa por etapa, de o que você vai fazer todos os dias, bem organizado. Que assim até que você te alivia um pouco, você divide, né, um pouco a responsabilidade. Então, você tem ali já um planejamento. Então, esse é o terceiro estágio da mudança do hábito. Então, o primeiro é a pré-contemplação, né? Você quer emagrecer, mas não identifica o problema, por que você está aumentando o peso ou não consegue emagrecer. O segundo estágio, a contemplação, onde você identificou o problema, você quer, mas ainda fica criando aquelas desculpas. Eu não vou, não sei o que, eu não consigo, a minha genética não permite. Fica criando aquelas desculpas. Saindo dessa etapa, que quando você realmente começa a fazer, criar um planejamento, então você está se preparando. E aí você vai para a ação. Então você ali, sozinho é muito difícil, né? Então por isso você tem que seguir no planejamento. Mas você chegou nessa terceira etapa, você se identifica que você já está na fase de preparação, então você vai entrar na fase de ação. Essa fase de ação dura em torno de 6 meses. Então, exemplo, se você ainda você faz uma semana de treino, 15 dias, para uma semana, para. Você não está na ação, você está na fase ainda de contemplação, você está criando desculpas ainda e tal. Então, se você realmente se organizou no estágio de preparação, conseguiu montar uma periodização, está com uma dieta boa, bem formada, já respeitando aqueles aspectos que eu comentei no início aqui da live, né, que influencia na decisão do seu alimento, aí sim você vai conseguir manter 6 meses ali no lado da ação. E é aí que você consegue começar a criar a mudança do hábito, né? 6 meses você seguindo uma dieta legal,
6 meses você treinando ali bonitinho, certinho, você, além de você criar o hábito, você vai ter um resultado excelente. Você consegue, nossa, perder muito peso em 6 meses e consegue até ganhar massa magra. Você consegue mudar totalmente o seu corpo em 6 meses. E o resultado te motiva. E aí você vai querer ficar mais ainda e vai começar a se tornar algo mais fácil. Você pode perguntar para qualquer pessoa que treinou mais de 6 meses, se quando ela falta o treino, se ela não sente falta. Tem muita gente que é assim. Antes não odiava fazer exercício, mas depois de 6 meses se forçando, no foco ali, começa a criar o hábito, aquilo ali começa a criar a rotina, né? E aí você entra na fase, após esses 6 meses, entra na fase Instagram. Então é a última etapa da mudança do hábito, que você tem que... Você ficou 6 meses, mas você não pode vacilar, então você tem que tentar manter aquilo. Aí é mais 6 meses para você manter aquele hábito. Ou seja, se você conseguir se perceber que você já passou por todas essas etapas, e você, pela descrição, você consegue mudar totalmente o seu hábito, criar aquilo ali, virar rotina do seu dia, e você mudar totalmente o seu corpo em 1 ano. Né? Porque você primeiro toma a decisão, mas não identifica o problema. Identificou o problema, você começa a querer, mas fica com aquelas desculpas. E aí você vai lá e planeja algo melhor, né? Às vezes sozinho, mas o melhor seria acompanhado, porque você tem um norte melhor. E aí você começa a agir. Conseguiu fazer 6 meses, você já tem um resultado excelente. E aí você tem que só manter mais 6 meses. Aí você mudou os seus hábitos. Então, esses são os estágios, né, para que você consiga mudar os seus hábitos, né? Tanto isso pode envolver exercício, isso pode mudar em questão do comportamento alimentar. Então, qualquer hábito que você for querer criar ou algo que você queira mudar na sua rotina, no seu dia, vai seguir esses estágios. E aí agora eu gostaria de perguntar para vocês, em que estágio vocês acham que vocês se encontram? Eu já vi aqui e eu concordo. A minha aluna, que é a Dani, está na fase da ação. Menina, ela está de parabéns, viu, Dani? Você está aí vendo, você está de parabéns, porque você está realmente já está chegando na fase de manutenção e agora é só manter. A Dani já está aí fazendo dieta certinha, já é a fase mais difícil, porque é o momento que você sai totalmente da zona de conforto real, né? Porque antes você só tinha você só queria, tinha uma vontade daquilo. E aí você começou a seguir um planejamento, você passou da fase de planejamento comigo, né? Eu fui te passando todo o passo a passo, e aí você, depois de 2 meses, você percebeu que é possível emagrecer, né? E o resultado te motivou. E agora você continua aí na ação, que você sabe que é possível, né? E aí agora, em breve, vai ficar na fase de manutenção, e isso aí vai virar rotina sua. E eu gostaria de que você comentasse aí, pessoal, eu já gosto que você está interagindo, se você também sente essa percepção de que antes você, por exemplo, não gostava de fazer exercício, mas agora você sente falta, né? Se você ficar 1 semana sem fazer alguma coisinha, o seu corpo pede, né? Então você percebe já, você também está percebendo que já há uma mudança nos seus hábitos? Conta aí pra gente. Comenta aí depois. Mais alguém percebe que estágio que vocês se encontram? Então é isso, pessoal. Essa live hoje é mais curta. Eu queria só conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Um pouco sobre quais são os estágios, né, na mudança de hábitos e o que influencia em seu comportamento alimentar, né? Na decisão ali, na hora que você for decidir o que você vai comer. Então, por isso que às vezes é muito difícil, né, seguir uma dieta. Por isso que você precisa seguir um planejamento alimentar, um plano alimentar que respeita as suas individualidades, como o exercício. Essa é a grande importância de sempre seguir um profissional, porque ele vai ser capaz de montar ou uma dieta ou uma ficha de treino seguindo as suas individualidades, respeitando as suas individualidades biológicas e o seu objetivo, né? O que eu gosto de comer e o que eu gosto de fazer de exercício é diferente de você, então eu tenho que respeitar isso. Porque senão, exemplo, eu não gosto muito de correr. Se ficar me prescrevendo só corrida, eu não vou conseguir fazer. Ou exemplo, se colocar algum alimento que eu não gosto, eu não vou conseguir seguir essa dieta.
Então você tem que tentar Instagram, um planejamento que você tem certeza que você vai conseguir seguir. E ao decorrer do tempo, né, do planejamento ali, que você estiver no estágio de ação, você vai mudando, né, aos poucos, criando pequenas metas ao decorrer de cada mês, por exemplo. E aí funciona totalmente, né? E é isso, esse é o recado de hoje. Bom fim de semana para vocês, bom sábado, né? E vai pensando aí em que estágio vocês se encontram e se agarre na motivação e o porquê vocês estão fazendo isso, por que vocês querem fazer isso, que funciona. Valeu, tchau, tchau.